Deus amado, Deus querido, louvamos e bendizemos o Teu nome. Senhor, pedimos agora a Tua mão estendida sobre o Teu servo, que vai transmitir a Tua palavra, que ele seja um canal de bênção, Senhor, um instrumento usado nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor já colocou uma mensagem no coração do Teu Filho, e aqui nós estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Usa que ele seja um instrumento para a glorificação do Teu nome em nosso meio, e saiamos daqui renovados e fortalecidos pela Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias nos Salmos de número 96. Salmos de número 96. Vamos ler apenas o versículo número 3. Aleluia. Salmo 96, verso 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Amém. Podeis sentar, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui. Como disse o nosso irmão Márcio, tudo o que fizemos para o Senhor devemos fazer com alegria. Glória a Deus. Irmãos, eu quero tomar um minutinho antes de pregar a palavra. Como estamos aqui reunidos na igreja, quero fazer um agradecimento também, contar um testemunho de bênção e de vitória que Deus tem alcançado para a minha vida e para a minha família. Primeiramente, eu quero agradecer aos irmãos que oraram pela minha irmã, que teve um tempo conosco ali, o pastor conheceu, a irmã Ana também, e aprove ao Senhor recolher ela para a eternidade. Nós cuidamos dela 1 ano e meio, mais ou menos, estava acamada, mas nós glorificamos a Deus, que ela aceitou Jesus como Salvador, participava da comunhão da igreja. O pastor Leandro recebeu ela e o esposo aqui. Uns meses depois que eles foram recebidos, o esposo dela faleceu, e agora ela também foi recolhida. Glória a Deus. E uma vitória para nós, né, irmãos? E cuidar de uma pessoa numa cama é complicado, não é? Mas nós fizemos a nossa parte e estávamos orando, né? E Deus também fez a parte dele, não é? Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. E também eu quero agradecer a Deus, os irmãos que oraram pelo meu filho, Samuel. Os mais antigos aqui conhecem o Samuel, né? O Samuel nasceu aqui na igreja, foi apresentado, foi batizado e depois ele se afastou da igreja. Enfrentamos um problema difícil com ele. Mas quem tem promessa de Deus não morre. Por que eu digo isso? Porque o inimigo tentou ceifar a vida dele várias vezes. Tentou se suicidar, sofreu um acidente, mas a mão de Deus estava ali. E um dia, eu estava aqui num culto de ceia, orando por ele. E o irmão Luiz senta sempre do meu lado, e o irmão Luiz disse para mim, os filhos dos crentes são a herança do Senhor. E aquela palavra ficou lá dentro do meu coração. Mas nunca deixei de orar por ele. E agora esse ano ele veio me visitar, fazia quase 2 anos que eu não via ele. Ele veio nos visitar, passou uma semana conosco aqui. E ele disse para mim, pai, quero apresentar a minha filha na igreja. Tá bem. Aí eu perguntei para ele, tu está fazendo isso por ti ou para me agradar? E ele disse, não, eu senti de apresentar ela. É uma vontade minha. E nós apresentamos ela na igreja. E antes de ele ir embora daqui, ele disse para mim, pai, eu tomei uma decisão, eu vou voltar para Jesus. E agora, domingo, ele me mandou uma foto. Eu estava na Assembleia de Deus, lá onde ele mora. E ele disse para a esposa dele, o culto estava uma bênção. Então, eu agradeço os irmãos que oraram pelo Samuel. E peço que os irmãos continuem orando para que ele se firme. Os irmãos sabem que quem volta para Jesus,
enfrenta uma batalha, uma dificuldade, às vezes é no lar, às vezes é no trabalho. O inimigo ele vai tentar de todas as formas impedir que ele se firme no caminho. Mas eu creio na vitória. Nesses dias de oração eu entendi que o Evangelho ele é o poder de Deus. E que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia. Por isso que eu disse aos irmãos que eu estou alegre aqui nesta noite. E quando nós estávamos numa luta tremenda com Samuel, orando, jejuando, pedindo a misericórdia de Deus, Deus levantou o Ezequiel, meu outro filho, como um pregador do Evangelho. O Ezequiel era um menino tímido, envergonhado. De repente Jesus batizou ele no Espírito Santo e hoje ele é um pregador. Tudo isso Deus faz, irmãos, para mostrar o seu poder. Glória a Deus. Eu acredito que o Samuel vai ficar firme na igreja e ainda vai ser um pregador do Evangelho. Porque um dia ele era bem menino, pequeno, e o pai do pastor Leonardo, o pastor Davi Brandes, profetizou para ele aqui no altar. E aquela palavra ficou no coração dele e também no meu coração. Um dia ele será um pregador. Aleluia. Porque Jesus é fiel para cumprir com a sua promessa. Nesta noite, irmãos, eu estou um pouco emocionado. Sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. A minha esposa não cuidou só da minha irmã, ela cuidou do seu pai por 4 anos e meio acamado. Faz aproximadamente 6 anos que nós cuidamos de pessoa doente em casa. Enfrentamos lutas, dificuldades. Às vezes os irmãos não compreendem porque a gente não está na igreja, nos cultos. Mas Deus sabe de todas as coisas. O importante de tudo é que permanecemos firmes no caminho. E essas provas não são para nos afastar, mas são para fazer-nos chegar mais perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu precisava falar essas coisas para a igreja nesta noite, mas quero também pregar a palavra de Deus neste culto. Irmãos, o texto que nós temos para falar nesta noite é esse que eu fiz leitura, de Salmos 96, verso 3. E o tema que me foi passado neste culto temático de todas as terças é este: anunciai a glória de Deus para as nações. Aleluia. Esse texto bíblico, irmãos, e este Salmo de número 96 como todo, ele nos fala da obra missionária. O texto já está dizendo: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós entendemos que Deus está falando da sua obra, da obra missionária. Deus está falando que a sua glória deve ser manifestada para as demais nações, ou para todas as nações. E eu quero nesta noite falar sobre evangelização, mas principalmente, irmãos, sobre a missão da igreja de Cristo aqui na terra. Glória ao nome do Senhor. O salmista convida toda a terra a louvar e temer ao Senhor. Ele diz aqui no versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, ele está nos dizendo neste salmo, aleluia, que as nações da terra devem temer e louvar ao Senhor. Mas eu estava pensando, como vamos temer e louvar ao Senhor povos e pessoas que não conhecem ao Senhor? Glória a Deus. Para que a pessoa tema ao Senhor, para que a pessoa louve e faça cânticos de louvor a Deus, ela precisa conhecer a Deus. Aleluia. Nós, quando estávamos no mundo sem Deus,
nós não temíamos, nós não louvava a Deus, nós não cantava hinos de louvor, porque nós não conhecíamos esse Jesus. Muitas pessoas conhecem de nome, por falar, conhecem a história, mas elas verdadeiramente, elas não têm conhecimento, elas não tiveram uma experiência de uma mudança de sua vida em Deus. Glória a Deus. No passado, irmãos, Israel era o detentor da mensagem para tornar o nome do Senhor conhecido entre as nações. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, ele falhou na sua missão. Aleluia. Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, o profeta diz para Israel: vocês são as minhas testemunhas. Aleluia, vocês são as minhas testemunhas. Vocês sabem que eu sou o único Deus, que os deuses das nações, eles são ídolos. Eu sou o Salvador, eu sou o Senhor. É vocês que precisam anunciar para as outras nações que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, que não existe outro. Mas Israel falhou na sua missão. No Salmo de número 67, no versículo de número 1 e 2, o salmista diz: tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus veio ao mundo, ele fundou a sua igreja. Já é um novo tempo. Jesus fundou a sua igreja e deu ordem para que a sua igreja agora anunciasse as maravilhas e a glória de Deus para as demais nações. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus deixou uma mensagem, deixou uma ordem para os seus discípulos. Jesus disse: vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha é aquela pessoa que confirma, é aquela pessoa que está presente, é aquela pessoa que testifica que aquele fato é verdadeiro. Jesus disse para os discípulos: vocês sabem quem eu sou, vocês viram a minha glória, agora vocês manifestem ao mundo a glória de Deus. Esta mensagem é para nós, irmãos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse para os discípulos, antes de ir para o céu, ele disse: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. E todo que crer, e todo aquele que nele crer será salvo. Irmãos, esta ordem imperativa de Jesus é para nós, é para a sua igreja que está na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer nesta noite que evangelho, ele é boas novas. Evangelho, ele é o poder de Deus. Evangelho é a palavra de Deus que transforma a vida do pecador. O evangelho é que remove as trevas e que traz e manifesta a glória de Deus sobre a vida de uma pessoa, ou de uma família, ou de uma cidade, ou de uma nação. O evangelho, ele é o poder de Deus. E uma pergunta que o Espírito Santo fazia para mim enquanto eu estudava esta palavra e que eu trago aos irmãos nesta noite: será que estamos obedecendo esta ordem imperativa de Jesus? Será que este sentimento, aleluia, que havia em Jesus, na vida dos apóstolos, dos primeiros cristãos, este sentimento ainda está vivo no nosso coração? É uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós nesta noite. Aleluia. E quero dizer que Deus conta com a sua igreja. Deus conta conosco, irmãos. Aleluia, é com a minha vida, é com a tua vida que Jesus conta. Alguém pode pensar: mas eu não tenho uma chamada missionária. Deus não me chamou para isso. Mas Deus chamou a igreja como um todo para fazer a sua obra. Nós estamos inseridos nesta missão. Nós fizemos parte, irmãos, deste trabalho
que Deus colocou nas nossas mãos, cada um trabalhando de uma maneira, da forma em que Deus o chamou. Aleluia, uns sendo enviados, outros orando, outros cooperando com a obra de Deus. Assim a obra de Deus vai crescendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Irmãos, eu trago aqui nesta noite um pouco da história da igreja, para que esta mensagem, para que esses dados possam te incentivar um pouco mais, para que esta mensagem possa cair no teu coração, e para que você entenda que nós vivemos os últimos dias da igreja. Acredito que se nós demorar um pouco mais, nós não vamos fazer mais nada, pastor. O tempo vai passar e nós não vamos fazer. A história da igreja, irmãos, ela é uma história de missões. A história da igreja é uma história de obra missionária. Nós que conhecemos a Bíblia sabemos, Jesus veio ao mundo, o primeiro grande missionário, o maior de todos. Ele veio fazer uma obra missionária. Aleluia. Veio trazer a glória de Deus, porque João disse que em Jesus se manifestou a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Que os discípulos chegavam a dizer, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ressuscita os mortos? Quem é esse que dá vista aos cegos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que Jesus foi o grande e primeiro missionário. Depois vieram os apóstolos de Jesus. Depois veio a igreja de Antioquia, que era uma igreja missionária. Depois nós vimos, meus irmãos, aleluia, os irmãos da diáspora, que saíram de Jerusalém e começaram a anunciar o evangelho em todas as partes aonde eles estavam. Também, irmãos, mais recentemente, após a reforma protestante no século XVIII, iniciou-se na Europa e nos Estados Unidos, aleluia, um grande movimento missionário, através de agências e sociedades missionárias que enviaram homens e mulheres pelo mundo inteiro para anunciar a mensagem de Cristo, para levar a glória de Deus às nações. Alguns homens conhecidos na história, como William Carey, que era um pobre sapateiro britânico e foi pastor de uma igreja batista, considerado o pai das missões modernas. Um homem usado poderosamente por Deus, evangelizou a Índia. E a história de Carey é uma história maravilhosa de um homem realmente chamado por Deus. Nós lendo a história deste homem, ele tinha uma chamada, mas a sua igreja, os seus pastores, não viam nele essa chamada. E mesmo assim, ele foi por conta própria para a Índia. Naquela época viajava muitos meses de navio em alto mar. E quando ele chegou lá na Índia, o governo que estava lá era britânico, não permitiu a sua entrada. Ele retornou para a Inglaterra e na sua viagem de retorno, o seu filho faleceu no navio que estava com ele. A sua esposa não quis acompanhar ele nesta viagem, porque achou que era uma loucura. Quando ele retornou, ele conseguiu convencer a sua esposa a acompanhar ele na viagem missionária. E ela foi com ele para a Índia. E lá na Índia eles fizeram um grande trabalho missionário. E Karen foi convidado a voltar para a Inglaterra e não quis. Ele morreu no campo missionário. Aleluia. E o historiador do livro que eu estava lendo, ele diz que Karen, ele foi proibido pelos generais, pelos militares britânicos de entrar na Índia. Mas quando ele saiu da Índia, ele saiu com honras militares. Eu quero dizer à igreja nesta noite que Deus precisa, que Deus necessita neste último tempo de homens e mulheres que façam a sua obra, que não tenham amor à sua vida, mas que por amor a Cristo possam entregar a sua vida
pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outros nomes como Robert Moffat, patriarca das missões africanas. Esse homem amava tantos africanos, que ele chegou lá e começou a se vestir como eles. Ele cortava o seu cabelo como os africanos, usava as suas roupas. E em pouco tempo, ele conseguiu formar mais de 800 missionários que trabalhavam no interior da África. Aleluia. Depois David Livingstone, um dos mais conhecidos missionários da história, e uma de suas frases: eu sou um pobre imitador do mestre e quero pelo menos seguir o seu exemplo. Quero viver servindo, e servindo ou quero morrer. Ele foi missionário no interior da África, era explorador e missionário. E os africanos amavam tanto esse homem, irmãos, que ele morreu lá no campo missionário. E lá na sua morte, os africanos retiraram o seu coração e sepultaram numa árvore. E o seu corpo voltou para a Inglaterra. Quero dizer aos irmãos desta noite que enquanto eu estudava essa palavra, enquanto eu lia, eu quero dizer que missões está no coração de Deus. Que a igreja precisa fazer mais do que está fazendo. Enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito Santo estava dizendo ao meu coração que Ele vai capacitar e que Ele está capacitando a igreja para fazer mais missão, para mandar mais missionários. Deus está capacitando famílias, pessoas para fazerem esta obra, porque o tempo está chegando no fim. Às vezes nós pensamos, não vai dar. Às vezes nós pensamos, irmão ao seu, as entradas são poucas. Eu quero dizer que quanto mais nós fizemos, mais Deus abençoa. Quanto mais nós investimos, mais Deus vai abrir as portas. Quanto mais missionário nós mandarmos, mais Deus vai enriquecer a igreja. Eu conheci a história de um homem, de um americano, há muitos anos atrás. E ele era o engenheiro que fabricou aqueles motores pesados Caterpillar. Teve a ideia de fabricar aqueles motores. E ele era crente. E Deus abençoou o seu projeto, e Deus começou a abençoar. Era dizimista fiel. E começou a dar 10%, e conforme Deus abençoava, ele aumentava a sua oferta, dava 20%, dava 30%, dava 40%, chegou a dar 90% de tudo que entrava, e Deus prosperava cada vez mais. Todo esse dinheiro era investido na obra missionária. Quero dizer à igreja nesta noite, que Deus conta com a tua ajuda e com a minha ajuda. Deus conta não é com os políticos, Deus não conta com as pessoas do mundo, Deus conta com a nossa oferta, Deus conta com a nossa ajuda. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu quero dizer, irmãos, que esses homens de Deus ficaram marcados na história por aquilo que fizeram. Interessante. E que me chama a atenção, que todos esses que foram chamados, eles amavam a terra para onde eles eram enviados. Morriam lá, irmãos. Morriam lá, deixavam a família, os seus parentes, iam só com a sua família, a sua esposa, seus filhos, morriam lá. Ficavam lá. Porque tinham este amor pelas vidas que estavam lá. Recentemente, nós agora há pouco tempo estou na igreja, mas há uns anos atrás eu vi os missionários que iam para a Argentina, irmãos que vinham de longe, do Nordeste e do Norte, atravessavam o Brasil e iam trabalhar na obra na Argentina, ficavam 30, 40 anos, morriam lá, não voltavam mais para a sua terra. Aleluia, que Deus levante nesses dias pessoas com essa chamada, com essa vocação, que tenham compaixão, que tenham amor pelas almas que estão lá, seja no Brasil, seja na Argentina, no Uruguai, aonde estiverem. Aleluia, que nós possamos permanecer aqui como igreja, dando suporte para os nossos irmãos. Aleluia.
Se nós estamos aqui hoje, irmãos, todos nós, é porque Deus mandou um missionário aqui para a Uruguaiana. Deus mandou um missionário para cá. Em 1937 veio para cá, da Noruega, lá do outro lado do mundo. Um pastor norueguês que não falava o português, mas chegou aqui anunciando o evangelho, trazendo a glória de Deus para cá. E Deus era com ele. Fundou essa igreja em 1938. Batizou 19 pessoas. Eu tive o prazer de conhecer um dos irmãos do primeiro batismo. Falei com ele. Servi ceia para ele várias vezes. E ele era uma bênção. E sabe o que ele me dizia? Eu perguntava como eram os irmãos no começo. Vitor Alegre é o nome dele. Ele diz: os irmãos eram alegres, cheios do Espírito Santo. E obedeciam o pastor, ele me dizia. Eram alegres, cheios do Espírito Santo. Eram unidos e obedeciam o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui, fruto da obra missionária, porque esta obra nunca parou. O inimigo tentou parar a obra de Deus muitas vezes, mas nunca conseguiu, porque essa obra é de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo, com uma chamada de Deus, veio até nós trazer o Evangelho. No Brasil, nós sabemos a história da igreja. Gunnar Wingren e Daniel Berg, lá em Belém do Pará, começaram esse grande movimento pentecostal chamado Assembleia de Deus. 2 homens com uma vocação, uma chamada. Aleluia, anunciando e trazendo a glória de Deus para o Brasil. Isso é uma coisa gloriosa, irmãos. E eu fico pensando quantas pessoas por este mundo afora, esperando que a glória de Deus chegue até eles, que as suas famílias sejam transformadas, que as suas vidas sejam mudadas por Deus. Bendito é o nome do Senhor. No Rio Grande do Sul, o pastor Gustavo Nordlund, que fundou a igreja de Porto Alegre, o pastor Nils Taranger, pastor João Lundgren e tantos outros que vieram de outros lugares do mundo para anunciar o evangelho para nós aqui. É tempo de nós sairmos aqui das 4 paredes e irmos ao mundo. Eu sei que estamos fazendo, eu sei que a igreja tem se empenhado, mas nós precisamos estar despertados para este tempo. Precisamos fazer um pouco mais, precisamos invadir um pouco mais o terreno do inimigo com a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu estava lendo uma pesquisa do ano de 2010, número de missionários enviados pelo mundo inteiro, 400 mil missionários. 400 mil missionários. O país que mais envia missionários para o mundo é os Estados Unidos, 127 mil missionários. E às vezes nós olhamos os Estados Unidos, uma grande nação, uma potência, há muitos anos. Às vezes nós não sabemos porque não conhecemos a história dessa nação. Aleluia! Quando chegou lá os primeiros habitantes nos Estados Unidos, chegou junto com eles o Evangelho, chegou junto com eles a palavra de Deus. Aqui no Brasil foi diferente. A primeira culto que esteve no Brasil foi uma missa. Lá nos Estados Unidos, eram os irmãos, os protestantes, que começaram a pregar o Evangelho. Os Estados Unidos é uma potência, porque é um país que sempre investiu na obra missionária. Glória a Deus, que nós possamos ter essa visão, irmãos. O Brasil é o segundo país que envia mais missionários para o mundo. 34 mil, até o ano 2010, 34 mil missionários, aleluia. Depois outros países, França e Espanha, 3º e 4º lugar, 21 mil, Reino Unido, Coreia do Sul, Alemanha, Canadá, são os países que mais enviam missionários para o mundo, aleluia. E a pesquisa mostra um detalhe importante, que os países que mais enviam missionários
evangelizam pouco em sua própria nação. Isso é importante nós saber. Evangelizam bastante para fora, mas dentro do seu povo evangelizam poucos. E eu me lembrei que o pastor disse outro dia, pastor Argemiro, que existem localidades, cidades aqui no Rio Grande do Sul que não tem igreja, que não tem pregação da palavra, que não tem um pastor para orar por alguém. Que Deus nos ajude, que a nossa visão possa ser ampliada, irmãos. Que possamos ter esse sentimento, porque isso não é meu, não é do pastor, isso vem do coração de Deus para a igreja. É a grande obra da igreja. Esta obra não é para ontem, nem para hoje, esta obra é para sempre, é para nós fazermos sempre, e não nos cansarmos de fazer a obra. Está difícil no lugar, Jesus disse, lança a rede para o outro lado, mas não para de pescar, não para de jogar a tua rede, porque existem almas e vidas que são sedentas para ouvir a mensagem do Evangelho. É o tempo do fim. Eu não quero ir muito além, mas quero concluir dizendo que nesse tempo Deus conta conosco. Deus conta conosco. Nosso tempo vai passar. Aleluia. Eu faz 20 e poucos anos, quase 30 que estou na igreja, que estou pregando. Na igreja já faz 30 anos que estou. E daqui um pouquinho eu vou passar. Aleluia. Nós precisamos deixar um legado para essa geração que está vindo. Para que eles amem a obra de Deus, para que eles amem as almas que estão perdidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos deixar esse legado. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que tinha uma chamada missionária. Era jovem ainda. Deus falou com ele e ele disse para Deus, Senhor, espera um pouco que eu quero me casar. E Deus disse, bom, eu te espero te casar. Ele se casou e Deus, o Espírito Santo voltou a ele, está pronto? Mas eu queria ter filhos. E o Espírito Santo disse, a obra tem pressa, mas eu espero ter filhos. E ele foi relegando aquele chamado de Deus. E quando ele estava já numa certa idade, doente, alguém chegou na porta da sua casa e bateu. Eu gostaria de falar com o fulano de tal. E ele disse, pronto, sou eu. Eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E disse para ele, para o lugar onde eu ia te enviar, muitas almas pereceram e estão ardendo lá no inferno. E o teu tempo passou. E o sangue dela eu requererei de ti. E conta a história que ele fechou a porta, entrou na sua casa e morreu. Irmãos, isso não é para assustar ninguém, mas é para nós pensar um pouco. Tem um hino, eu não sei quem é a cantora que canta, mas que diz, o Espírito Santo, ele pede almas. O Espírito Santo, ele busca almas. É a obra do Espírito Santo nesses dias, é de encontro das almas. Mas ele precisa de alguém que anuncie, que pregue. Paulo disse, como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Alguém precisa ir, alguém precisa anunciar, alguém precisa convencer essas pessoas que elas estão indo para o abismo eterno sem salvação. É um compromisso nosso da igreja. Falar para o nosso vizinho, para o nosso parente, que é difícil às vezes. Mas é um compromisso nosso. Aleluia. Fazermos a obra de Deus enquanto temos tempo, enquanto é dia, porque a noite vai vir, ninguém mais poderá trabalhar, irmãos. Eu sempre, quando eu oro, eu peço, Jesus, me dá saúde, me dá força, me dá ânimo, porque eu quero fazer a tua obra enquanto eu tiver forças. Sabe por quê? Porque eu sei que um dia eu vou estar diante de Deus.
E uma das mensagens que o Espírito Santo quer deixar para nós nessa noite é que nós devemos deixar o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, de pensar só em nós, de querer bênção só para nós, daqueles que estão perto de nós. É sério isso aqui, irmãos. Não é um culto de conscientização missionária. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração para a igreja. Não é tempo de nós pensar só em nós. Ó Espírito Santo, nesta noite Deus está aqui nesse culto para falar no meu e no teu coração. Quando eu me converti, irmãos, eu estava numa vida decaída, na bebida. Muitas vezes eu não conseguia chegar em casa bêbado. Mas foi um pastor de uma igreja lá no meu lar e pregou para mim, irmão Ademar. E me convidou para ir na igreja. Ele não me falou muito de igreja, ele me falava de Jesus. Ele dizia que Jesus queria me libertar, que Jesus era bom, que Jesus queria mudar a minha vida. E eu estava precisando. Fui na igreja dele por um tempo e depois não fui, mas aquela palavra ficou no meu coração. A minha esposa aceitou Jesus na Assembleia de Deus e eu acompanhei ela depois. O que aconteceu na nossa vida? As trevas foram embora. A glória de Deus veio sobre nós. Tudo se fez novo, tudo mudou. É isso que as pessoas precisam no mundo. Aleluia, ter um encontro com Jesus. Jesus disse: anunciai o meu evangelho, vocês são as minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que estão chorando, almas que estão chorando, clamando por libertação, por socorro. Deixemos o nosso egoísmo, seguimos o exemplo de nossos irmãos do passado. Pessoas que abandonaram a sua terra e vieram para lugares distantes anunciar a palavra. Aleluia. Busquemos o poder de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, nós não fizemos nada. Precisamos orar, buscar o poder do Espírito Santo. Se nós não podemos ir, temos que orar pelo missionário, temos que orar pelo pastor da igreja, para que Deus dê visão, dê sabedoria, dê a direção do Espírito Santo. Porque nós sabemos que é da vida do pastor, é que as coisas acontecem na igreja. É o Espírito Santo que direciona o pastor, é o Espírito Santo que chama, que capacita, que separa o obreiro para a obra. E coisa maravilhosa, quando a pessoa está no lugar certo, chamado, vocacionado por Deus, tudo vai bem. Por que que hoje em dia os missionários vão para um país e daí um tempo voltam? Porque não foram chamados, não foram vocacionados. Aqueles que têm uma chamada, eles vão, enfrentam lutas, tribulações e permanecem lá, porque eles amam aquela terra, eles amam aquelas pessoas. Aleluia. Conheci uma história de um pastor brasileiro que foi para a Colômbia. Esse pastor passou por muitas tribulações e foi sozinho para a Colômbia. Me fugiu o nome dele agora, José Satírio, lembrei. José Satírio, eu ouvi pessoalmente o testemunho dele. Não teve o apoio da igreja, atravessou a selva amazônica e foi parar em Cúcuta, na Colômbia. Lá começou a pregar o evangelho e foi pregando e Deus foi abençoando. E a obra se tornou grande. O irmão Alceu conhece a história desse homem. A obra se tornou grande, que ele recebeu, irmãos, honra
do governo da Colômbia. Hoje ele tem uma igreja na capital colombiana, que me falha a memória agora, Caracas parece, com 60 mil membros. Isso é quando a pessoa tem uma convicção, tem um amor. E ele disse, irmãos, que ele não volta mais de lá. Faz acho que uns 30 ou 40 anos que ele está lá, ele não volta mais. Aleluia! Nós precisamos ter o exemplo desses irmãos, destes homens de Deus, que venceram porque proclamaram o Evangelho. Sem a ação do Espírito Santo, nós não fizemos missão. É Ele que desperta o cristão para orar, é Ele que desperta o cristão para contribuir na obra. Não é por força, irmãos, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu vejo os irmãos falarem aqui e eu fico pensando, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, ninguém precisa falar mais nada. Um dia o irmão Pedro trouxe uma palavra de oferta missionária aqui no púlpito. Eu estava no culto, aquela palavra entrou no meu coração. Aquela palavra do irmão Pedro entrou no meu coração. É o Espírito Santo que fala, mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Chega na hora da contribuição, chega na hora da oferta, muitas vezes nós fechamos o coração. Deixamos de receber a bênção de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração e tomamos uma atitude, Deus abençoa. E isso é por fé, irmãos. Isso é por fé. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas. O irmão Márcio deu testemunho, não era dizimista, não era ofertante, mas quando ele tomou atitude, Deus abençoou. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é justo. Aleluia. E eu quero dizer nesta noite, encerrando, o que sinto no meu coração. O Senhor está capacitando a nossa igreja para enviar mais missionários. Eu orei a Deus, irmãos, e sinto no meu coração de dizer isso à igreja. Deus está capacitando o seu povo. Não é o pastor, os irmãos da missão. Está capacitando a igreja para enviar mais missionários. Seja para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, aonde os irmãos sentirem. E Deus vai abençoar a parte financeira da igreja e da obra missionária. Que baixandarabagai. Porque esta obra ela é urgente. Esta obra é de Deus, é do coração de Deus. E eu me lembro anos atrás de uma profecia que foi dita aqui, que esta igreja seria um celeiro de missionários. Que baixandarabagai. Que possamos abrir a nossa visão, o nosso entendimento, que possamos sair do nosso egocentrismo e possamos entender a realidade do Evangelho. Tudo que o pastor Leandro, o pastor Argemiro falaram sobre obra missionária, não critique, não murmure, entenda que é de Deus. Entenda que é de Deus. Faça alguma coisa hoje, porque amanhã não sabemos se vamos fazer ou não. Deus te abençoou para te abençoar a obra. É contigo que Deus fala neste culto, nesta noite. Não abençoa a obra. Gasta com médico, gasta com farmácia, gasta com tantas coisas. O Espírito Santo está aqui. Mas se você cooperar ou não cooperar, esta obra vai continuar avançando.
você deixará de receber a bênção. Deus vai abençoar outro no teu lugar. Mas a obra vai continuar. E Deus vai levantar mais missionários. Deus vai iluminar e dirigir o pastor. E Deus vai abençoar mais essa igreja. E vou dizer mais para os irmãos, sem medo de errar. Quanto mais nós investimos lá fora, mais Deus vai salvar aqui dentro. Vamos ficar em pé, irmãos. Quero encerrar com aquele texto maravilhoso de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Gostaria de fazer uma oração com a igreja, e depois vou passar ao pastor Leandro. Fecha os teus olhos. O pastor pediu para fazer um convite. Se nesta noite alguém foi tocado pela palavra, se alguém nesta noite quer se aproximar um pouco mais de Deus, se nesta noite você precisa de uma oração especial, se você está enfermo, se você está com uma necessidade, é o momento da tua bênção. Passe aqui diante do altar, vamos orar por você também. Pode vir em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando. Ali vem mais uma irmã. Tem um pedido do irmão Zaqueu Salerno, né? Que está hospitalizado. Zaqueu Salerno, que está hospitalizado. Vamos estar orando. Vamos orar pela igreja. Guarde no seu coração o que você ouviu nesta noite. Pode dizer e pensar, mas esses nomes que o irmão falou foi lá para aquela época. Eles fizeram o trabalho deles na sua época. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Era outro tempo, era outro momento, mas eles alcançaram muitas almas. Estas almas estão lá aguardando o arrebatamento da igreja. E nós às vezes eu acho que faço pouco, irmãos. Quando me confronto com a Bíblia, com a palavra, eu ainda acho que faço muito pouco. Por aquilo que Ele fez por mim. Continua, irmão Ademar, pregando na rádio, anunciando a palavra. Essa minha irmã que faleceu, ela aceitou Jesus, creu no Evangelho, ouvindo um programa de rádio. Um programa das irmãs, A irmã estava pregando e ela disse para mim: eu quero ir para a tua igreja. Eu ouvi uma irmã pregando no rádio, a palavra falou comigo. O Evangelho é o poder. Aonde chega o Evangelho, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Onde Paulo chegava pregando, famílias, vidas eram transformadas pelo poder do Evangelho. Paulo dizia: eu não venho até vós com palavras persuasivas, mas eu venho até vós com poder e com virtude. Quando o Evangelho veio até mim, o Evangelho veio com poder. Pastor Leonardo me tirou lá da lama do pecado e me colocou aqui. Vamos orar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Nesta noite, irmão obreiro, seja renovado por Deus, seja fortalecido por Deus. Continua, irmão Márcio, pregando a palavra lá na Cobec, anunciando a glória de Deus. Maravilhoso Deus e Pai,
Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Senhor, porque a tua palavra chegou até nós. Nós não éramos merecedores, Senhor, mas o teu amor foi grande por nós. Agora estamos aqui como igreja. Renova nossas vidas, Senhor. Fortalece-nos, capacita-nos para fazermos a tua obra. Abençoa o departamento missionário, a vida do evangelista Alex, a sua família, a vida do evangelista Alceu, a sua família. Abençoa esta obra, Senhor. Levanta mais missionários para pregar a tua palavra. Que que possamos levantar os nossos olhos e ver que os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. Salva muitas almas nesses dias, pelo poder do teu evangelho. Que a glória de Deus possa se manifestar através da vida da igreja. Continua abençoando o pastor Leandro, pastor Argemiro, as suas famílias, dando a graça, a revelação, Senhor, a direção do Espírito Santo, para que a tua obra cresça e o teu nome seja glorificado. Abençoa teus servos que deram um passo de fé. Estamos aqui, Senhor, dá vitória aos teus filhos. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.